Buenas, aqui estou eu de novo, novamente outra vez, na minha redundância redundante, no aconchego do meu ranchinho, criando um vídeo de péssima qualidade. Aquilo ali, ó, era para ser um espelho comigo filmando. Ai, que criativo, nunca ninguém fez isso. Ainda bem que não dá nem para ver minha cara. Mas esqueçamos a falta de qualidade do vídeo. Qualquer semelhança com o fato de estar no banheiro não é mera coincidência, viu? Mas fique tranquilo, diferente de Brasília, as minhas mãos estão limpas e o cheiro é bom. Aproveitemos para falar da história, um flashback a 1970, época do militarismo. Eu com 14 anos, um aborrecente que se achava, todo aborrecente que se acha acaba se perdendo. Eu vi o país dividido em dois. De um lado, aqueles que comemoravam o Tri do México e chamavam Médici do avô que todos gostariam de ter. Do outro lado, uma oposição de esquerda, falando em perseguições, em exílios, blá 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 blá. Na época as minas também piravam. E lógico, elas preferiam, quem criticava o governo era perigoso, proibido, excitante, e eu caía matando nas abobrinhas. Falava um monte de bobagem. Meu pai um dia me catou e disse, olha, eu não criei filho para ser um retardado. Quer defender o que tu acredita? Eu te apoio. Mas não seja um inocente útil. Primeiro, preste atenção antes de falar. Descubra o que é verdade e não aquilo que os outros querem que tu acredite. Cara, aquilo me marcou. E eu me transformei numa cópia do Repórter Esso, uma testemunha ocular da história. Resolvi me calar e prestar atenção em detalhes. O período Médici terminou, veio o Geisel. Nessa época nós tínhamos o AI-5, o institucional número 5, que criminalizava qualquer oposição ao governo. Foi uma época pesada em termos políticos, mas no campo social. Então por isso que eu peço a quem não viveu essa época que pense duas vezes antes de falar bosta. Cara, na segurança, problemas existiam. Mas a gente dormia de porta aberta. A gente deixava o carro na rua sem se preocupar se tinha ou não fechado a janela. Bandido respeitava a polícia. Vagabundo que tentasse dar uma de maior, porrada comia. Ah, isso é fascismo? Não. Bandido não respeita ninguém. O que tem que prevalecer é a segurança do cidadão comum, que trabalha, que paga impostos. Na educação, eu estudei no grupo escolar Aurélio Porto, lá eu fiz o primário. Olha, minha letra é muito boa. Eu aprendi a somar e a raciocinar muito bem. No segundo grau, eu estudei no colégio Professor Pedro Schneider de São Leopoldo. Os professores que davam aula para mim eram os mesmos que lecionavam nas universidades. Nós tínhamos qualidade. Na saúde, eu nunca ouvi falar, na época, de gente morrendo com câncer, esperando agendamento dos seus exames. E muito menos em filas homéricas em hospitais. Quando alguém chegava e não era atendido, nossa, era coisa para muita gente comentar. Roubo de bicicleta saía no jornal. Não era a bagunça que temos hoje. Mas a oposição cresceu, tínhamos o problema de não ter liberdade, isso é muito chato. E quando Figueiredo assumiu, ele percebeu que não teria como sustentar o militarismo. Então, se eu fosse falar algo sobre os militares, o que eu concluí foi o seguinte. Quando eles assumiram, precisavam assumir. O Brasil estava em uma desordem terrível. Estava já naquela época se transformando no país dos direitos e da bagunça.
Eles assumiram e organizaram a casa. O grande erro foi ter se mantido no poder. Se os militares tivessem assumido, tivessem ficado aí 8 anos, no máximo 10, e tivessem aberto para eleições e começar tudo do zero, tudo bem. Infelizmente eles permaneceram no poder e o poder faz as pessoas se perderem. Dizer que não houve roubo, corrupção no militarismo, claro que houve. Mas eu quero que me apontem um presidente militar que saiu do poder milionário. Hoje qualquer deputado voa de jatinho. Eu quero que me apontem naquela época, essas leis que nada é crime. Não. Até lembro que em 1970 o Paulo Maluf, para aparecer, deu fuscas de presente aos jogadores campeões do mundo. Foi um escândalo. O Maluf teve que devolver o dinheiro. Fusca. Vamos dizer que hoje fosse o automóvel Gol. Que um político desse 11 automóveis Gols para os jogadores campeões do mundo. Isso daria escândalo. Tem político hoje que dá o valor de 20, 30 carros desses numa joia para a mulher. Mas o governo militar teve sim problemas. Aí a oposição chegou forte. Eleições teriam que acontecer. Figueiredo pensou em ganhar tempo. Mais uma decepção que eu tive com aqueles que eu considerava patriotas, aqueles que eu considerava pessoas assim interessadas no melhor para o país. Cara, na época tinham 2 partidos. Arena, que era o governo, MDB, que era a oposição. Figueiredo apostando na ganância daqueles que se diziam socialistas e pensavam no Brasil, abriu o pluripartidarismo. A Arena se manteve unida, virou PDS. A oposição se transformou em dezenas de partidos nanicos. Cada político daqueles saiu em busca de defender o seu umbigo, ser dono do seu partido. Mas chegou a hora que tinha que acontecer a eleição e criar uma indireta. O candidato da oposição seria Tancredo Neves, pelo PMDB, um dos partidos criados. Agora, o engraçado foi o candidato a vice, o José Sarney. Ele veio do PFL, o primeiro desmembramento do PDS, ou seja, só a cria do governo. Sarney, que era visto em fartos churrascos na fazenda de Três Pontas, lá em Minas Gerais, lá no Aureliano Chaves, vice-presidente, de repente sai do PDS falando mal do governo. O adversário de Tancredo, na indireta, seria Paulo Maluf, mas Paulo Maluf dava risada, ele sabia que não ia ganhar, não ganhou mesmo, perdeu e perdeu feio. Só que Tancredo morreu, não assumiu. Aí outros detalhes me chamaram a atenção. Porra, quando tu quebra uma unha, vai para um hospital, a primeira coisa que faz é colocar soro na tua veia. Pois é. O Tancredo, dias antes de morrer, foi transferido de Brasília para São Paulo. E na transferência, eu prestei atenção na entrada da ambulância, não tinha soro. E o mais interessante foi a coincidência, Tancredo era mineiro. E anunciaram sua morte no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Surgiu um novo mártir. Foi uma comoção. O Brasil todo chorou. E no meio disso tudo, Sarney assumiu como vice. Vice de quem? Puta que pariu! Para ele ser vice, Tancredo tinha que ser presidente. Tancredo não foi empossado. Quem deveria assumir seria interinamente Ulisses Guimarães, que era presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, e pedir novas eleições. Mas no Brasil tudo vale, tudo passa. Sarney assumiu e começou a criar planos econômicos, pois a inflação estava absurda. O primeiro que surgiu foi o
Plano Sarney, o plano cruzado, a moeda deixou de ser cruzeiro, passou a ser cruzado. Foi um congelamento e um tabelamento. Todo comerciante que cobrasse acima da tabela deveria ser preso. Maior crime para quem trabalha. Teve comerciante que comprou uma mercadoria por 10, foi tabelado por 3, faliu muita gente. E ai daquele que cobrasse um centavo a mais, porque surgiram os babacas, os fiscais do Sarney. Teve um que chegou numa loja e disse: eu, na condição de representante do país e fiscal do presidente Sarney, lhe dou ordem de prisão. É um país de circo de teleguiados. Claro que essa palhaçada não poderia dar certo. O plano fracassou. Agora, o mais engraçado, naquele ano teve eleições para eleger governadores e prefeitos. Até 15 de novembro o plano ficou. O PMDB ganhou quase tudo no Brasil. No dia 18 de novembro acabou o plano. A inflação voltou. Aí depois veio o plano Bresser 2 e o governo Sarney terminou como o governo dos fracassos das experiências de planos. Collor assume o caçador de marajás, o pavão. De cara, ele cria o mais cruel dos planos, ele pega toda a poupança do Brasil. Um fato positivo no governo de Collor, ele abriu as fronteiras do país para importação de tecnologia de automóveis. Paramos de andar com carroças. Collor impeachmentado, entra Itamar Franco. Itamar, vendo que precisava combater a inflação, porque a inflação, embora o governo atual tente desmentir, colocando gráficos de crescimento, de isso, aquilo, o grande problema do país era a inflação. Presidente nenhum faria nada com inflação com mais de 200% por ano. Era impossível. O Itamar, com o ministro Recupero, lançou o Plano Real. Algo pelo menos mais técnico, consciente. Seria a longo prazo, nada de congelamento ou decretar moeda forte por assinatura de papel, senão seria muito fácil. Faz um decreto que o dinheiro do Brasil vale 10 o valor do dólar, nós temos a moeda mais forte do mundo. Então, nós estávamos na época com o cruzeiro, pois o Collor, quando criou o plano dele, acabou com o cruzado. Era uma zona. Então, o que o Itamar fez? Criou a URV, Unidade Real de Valor. A URV foi indexada ao dólar, não desvalorizava perante a moeda americana. O cruzeiro continuava perdendo valor. O Recupero virou herói nacional, só que ele foi flagrado falando bobagem na frente de um microfone e caiu em desgraça. Aí o Itamar chama a FHC para ser o ministro, para dar continuidade ao Plano Real. Lula surtou. Lula tinha surgido dos sindicatos pelo PT. Uma coisa interessante, o PT que nasceu para ser um partido dos trabalhadores, um partido dos pobres, já nasceu grande. Tanto que o seu primeiro candidato a um cargo majoritário foi um Matarazzo Suplicy. O Partido dos Operários tinha um representante de uma burguesa família paulistana. Mas Lula havia perdido a eleição para o Collor. E sabia que se o Plano Real desse certo, FHC seria candidato e ninguém o derrotaria. O PT caiu matando, criticou o Plano Real de todo jeito, chamou de golpe, chamou disso, chamou daquilo, não adiantou. A URV virou a moeda real. E a partir de 94, nós vivemos uma época maravilhosa, moeda forte, estabilidade, o brasileiro comprando, viajando, e isso o PT esconde. É impressionante. O PT dividiu o Brasil, transformou o Brasil numa bunda. Tem a banda de 2000 para cá e a banda do militarismo. E um buraco no meio. Poxa,
É como se a gente tivesse saído do militarismo direto para o governo Lula. Não. Tivemos 20 anos de governo civil, livre de ditadura, de opressão, antes do Lula assumir. Mas o FHC teve uma década de 90 muito boa, mas cometeu seus erros, falou bobagem, exagerou nas privatizações, enfim, no final do seu mandato ele estava desgastado. Aí tinha que fazer um sucessor, precisava de um candidato forte. O candidato natural que seria eleito presidente sem a menor dúvida, Mário Covas, mas Mário Covas morreu. Então Lula enfrentou uma eleição sem adversário, venceu. Venceu e entrou com um discurso terrível. Uma coisa boa, um legado bom que o FHC deixou, além de conseguir confirmar o Plano Real, foi ter aberto a fronteira brasileira para importação de tecnologia em computadores. Então, quando Lula assumiu, a informatização do país já estava acontecendo. Mas ele entra com um discurso que eu não sei como é que alguém engole. Primeiro, pousando de um operário que chegou ao poder. Pelo amor de Deus! Ele trabalhou na Vilares, ele começou como operário, como metalúrgico, mas só começou, todo mundo tem um início. Quando Lula chegou à presidência, ele estava há mais de 30 anos longe de uma metalúrgica. Que operário é esse? Ele era sindicalista, ele era presidente de um partido forte, ele era político grande, ele era ex-deputado federal, ele vivia num prédio de classe média alta em São Bernardo do Campo, prédio esse que metalúrgico comum, olha, com muita sorte, chegaria a ser porteiro. Então como é que ele se apresentou como pobrezinho? E o povo compra essas asneiras. E fora isso, ele chegou apagando o Plano Real da História. Ele chegou apagando governos civis. Ele chegou como se fosse o primeiro governante a assumir e trazer a liberdade de expressão, de trazer o crescimento. Ele chamou para si os méritos da melhoria da qualidade técnica dos automóveis, esquecendo o que o Collor fez. Ele afirmou que foi graças ao PT que o brasileiro começava a ter computador na sua casa. Ele chegou ao cúmulo de dizer que pagou a dívida externa do Brasil. Sabe o que aconteceu? Quando estava implantando o Plano Real, o FHC fez um empréstimo no FMI, empréstimo parcelado, as parcelas vinham sendo pagas pontualmente. Faltavam 3. Lula assume, adianta essas 3 e diz: expulsamos o FMI, nós pagamos todas as dívidas do Brasil. Um absurdo. Nós derrotamos a inflação. Cara, Itamar, Sarney, Collor, com todos os defeitos que tiveram, eles herdaram um país com inflações acima de 200% ao ano. FHC herdou um plano que não se sabia se ia dar ou não certo. Lula pegou uma moeda forte, com inflação de 12% ao ano, a menor que um presidente civil já tinha pego. Isso ele esconde. Ele pegou a casa arrumada. Muito a fazer, mas arrumada. Sabe que comparação que eu posso fazer é a seguinte: Lula pegou dinheiro para construir um prédio de 30 andares. Construiu 5, desviou o equivalente a 20, e 5 ele gastou em publicidade para divulgar os 5 que ele construiu. Ele criou um governo baseado em
pacotes, em projetos, uma coisa populista. Vamos lá. Essa coisa de ProUni, ajudar estudantes, financiar estudantes em faculdade, já existia o crédito educativo. Ah, mas era difícil para um estudante conseguir o crédito educativo, era muito pago para pagar a prestação? Claro, tinha uma inflação de 200% ao ano. Mas crédito educativo não foi criação de Lula. Bolsa Família foi uma grande iniciativa, mas totalmente distorcida. Eu achei maravilhoso distribuir renda. Chefe de família com fome, desempregado, despreparado, não tem como sustentar sua família. Mas isso é uma coisa. Outra é criar uma legião de domesticados dependentes. Domesticado e dependente não tem poder de reação, não faz oposição. O Bolsa Família deveria durar 2 anos, no máximo 4. O cidadão, nesse período, seus filhos iriam para escolas com um bom investimento na educação e ele faria um curso profissionalizante. Quando terminasse o curso, quando já estivesse empregado, perderia a ajuda da Bolsa Família, mas teria uma profissão para seguir produzindo e sustentando sua família. Para Lula, para o PT, não interessava um país produtivo. Para país produtivo, o povo se torna independente. Ele não investiu em tecnologia, ele não investiu em formação técnica de profissionais, ele não investiu nas indústrias, ele não investiu em logística, em estradas, em portos. O país sucateou, perdeu produtividade. Aí alguém diz assim, mas se fosse assim, como é que nós tínhamos índices tão fortes na economia? É simples, extrativismo. Ele deu de presente as nossas riquezas naturais. Vendia ferro, manganês a preço bom, os caras compravam muito. No gráfico, a balança comercial estava perfeita. Meu Deus, o pré-sal, preste atenção no pré-sal. Petróleo no fundo, custo de extração bem maior. Estou falando nenhuma bobagem, não sou técnico, mas questão lógica. Pois bem, hoje a gente sabe que o petróleo, o preço ideal do barril deveria ser 80, 90 dólares para compensar extrações normais. Imagine então extrações mais caras. Calcula-se que o custo para tirar um petróleo lá do pré-sal seja 35 dólares o barril. O preço hoje oscila em 50. Se tirarmos todo aquele pré-sal, o que vai acontecer? Oferta maior que a procura. Abundância de oferta, o preço cai. Então, quanto mais o Brasil produzir, menor será o preço final do barril. Nós corremos o risco de tirar a 35 e vender a 30. Mas mesmo vendendo a 50, coloque aí o custo de transporte, enfim, toda a logística para chegar até o consumidor final. O que sobra? Não vai sobrar nada, nem o nosso petróleo. É por isso que o Obama chamava Lula de o cara. Claro, os gringos estão felizes. As reservas deles lá estão protegidas, enquanto a gente dá de presente a nossa. Sem contar que é andar na contramão da humanidade. Pois hoje todo mundo investe o quê? Em energia limpa. Aí eles vão e dizem que 10% do lucro do pré-sal será para a educação. 10% de prejuízo não dá muita coisa. Também veio a história, nunca tanto pobre teve nas universidades. Cara, nunca teve tanta faculdade particular no país. 90% delas com qualidade abaixo da nota. Hoje nós temos fábricas de diplomas. Os caras saem formados
sem nenhuma condição de encarar o mercado. Tanto que tem gente desempregada e as vagas estão abertas. As empresas brasileiras têm que importar mão de obra, pois não temos profissionais capacitados aqui. Vivemos uma euforia. A popularidade, a governabilidade de Lula perfeita. Aí, cara, se tu não entende de política, entende de vida. Quem é amigo de todo mundo é inimigo de si próprio. Alguma coisa está errada. Então prestem atenção. A nossa estrutura, nosso sistema de governo, exige muito poder de negociação. Por quê? Porque são 3 poderes. O estadista que assume o executivo, ele tem que saber negociar com o legislativo. Sem o legislativo, ele não governa. E também tem que negociar com o legislativo respeitando o determinado pelo judiciário. Ele não pode ir contra as leis. Lula não negociou, abriu mão. Ele entregou o Brasil para o legislativo. Aí deputados e senadores começaram a legislar em causa própria, criando leis que serviam para eles. Então hoje, qualquer crime, a polícia não pode chegar, porque o país não pode ser um país policialesco. Mas, em compensação, pode ser politicalesco. O judiciário, aqueles magistrados que querem cumprir a lei, eles ficam abismados, porque as leis que eles têm que cumprir são imorais. Por isso que todo mundo gostava do Lulinha. Era a base do não me atrapalha que eu te ajudo. Não atrasa meu lado que eu te adianto. Criamos uma bolsa. Uma bolsa, uma hora explode. O país foi endividado, o país parou. Viveu do oba-oba e da roubalheira. Se roubava na época do militarismo, sim. Mas volto a dizer, o presidente militar não saiu milionário. Hoje todo político é milionário, voa de jatinho. E não há poço que não seque. Então agora não há mais governo. Não tem mais dinheiro. Para agradar aliados, se deu emprego para todo mundo. Cara, motorista da Assembleia ganha 18 mil reais. Como é que vai pagar toda essa gente? Não tem mais dinheiro. Então vem efeito cascata. Porque no nosso sistema, o Estado fatura, mas passa tudo para Brasília. E Brasília devolve o dinheiro de acordo com a população de cada estado, e não de acordo com a produção de cada estado. Além da devolução ser injusta, ainda tem a questão que não estão mais devolvendo, porque não tem mais o que devolver, gastaram tudo. Então, estados não têm mais como pagar seus funcionários, municípios não têm mais como se manter, e prefeitos e governadores não têm o que fazer porque estão atrelados à lei. Nós estamos num caos. E algo tem que ser feito. Fora isso, fora a corrupção, que não é coisa de agora, mas nunca houve tanta corrupção no Brasil. Pior, uma corrupção oficial dentro da lei. Fora ter que mudar toda essa estrutura, também tem a questão social. Criar um estado da libertinagem, a inversão de valores. Temos uma geração perdida. O jovem acha que direito é ter a liberdade de fazer tudo. E quem tentar impor limites é fascista. Não é assim. Liberdade é o direito de conquistar os deveres. É o direito de cumprir os deveres. É o direito de conquistar através de deveres. Ou seja, faça a sua obrigação e conquiste os direitos que sonha.
Hoje, filho não respeita pai, aluno não respeita professor. Viramos um país do caos social. Basta ver, os estudantes estão invadindo escolas. Tá bom, eles têm direito a protestar? Tem, mas como é que fica o lado prático? Eles estão há meses longe das escolas, serão reprovados ou aprovados? Os professores irão aprová-los. Primeiro, nós não temos professores, na maioria. Não passam de doutrinadores políticos, eles estão lá para doutrinar a criançada. E eles lideram os inocentes. Por isso que meu pai me alertou, não seja um retardado, preste atenção no que realmente é verdade. Eles lideram os inocentes. Os inocentes estão lá, eles não estão estudando. Então eles serão aprovados em nome do direito de protestar, eles não irão perder o ano. Ai, que bonitinho. Mas que profissionais serão esses que foram aprovados sem ao menos ter estudado? Que investimento, que país da educação é esse? Aí Dilma assumiu. Dilma foi uma continuidade do Lula. Explodiu tudo na mão dela. Para se reeleger, ela teve que esconder a realidade. Mentiu para conseguir a reeleição. Quando assumiu, a realidade caiu no nosso colo. Logicamente, ela caiu e agora assumiu Temer. E o que dizer de Temer? Bom, Temer, eu falei que a gente ia falar de história. Temer é o nosso hoje. Então, vamos ver o que acontece. Não começou muito bem, não. Mas vamos ver o resultado final. Resultado de governo. Não é o dia a dia. Resultado de governo é a escrita fiscal final. Não existe governo perfeito. É débito-crédito. O que fica é do saldo. Então vamos dar tempo para ver se o saldo do Temer será positivo ou negativo. Agora, o saldo do governo PT com certeza foi absolutamente negativo. Então agora dá licença um pouquinho, eu quero sair daqui, eu quero arquivar a história que o PT conta para nós, a história que educadores, que na verdade são doutrinadores disfarçados, passam para as nossas crianças em escolas, a história que falsos filósofos, que teóricos, que artistas que vivem muito bem obrigado por leis protecionistas criadas pelo PT, a história que essa gente passa para nós, passou para nós, essa história agora eu vou arquivar. Romário Oliveira, www.sofadepobre.blogspot.com